E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e a nossa aula de hoje vai abordar as equações do primeiro grau com uma incógnita. Um assunto muito importante, muitos alunos têm algumas dificuldades em relação a essas equações x, y, z, w, né? Aparecem essas letras aí, muitos ficam atrapalhados e acham que é uma coisa muito difícil de se resolver, quando na verdade não é. A equação do primeiro grau é bem simples e a gente vai compreender que todas essas letras na verdade são números, tá certo? Então vem comigo para a aula, pegue o seu material e eu tenho certeza que no final você vai estar sabendo resolver qualquer tipo de equação, tudo bem? Então vamos lá, vem comigo. Então eu tenho aqui, ó, equações do primeiro grau com uma incógnita. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é uma equação, tá? Eu coloquei a definição aqui. Equação é toda expressão matemática com uma incógnita, né? Pode ter uma incógnita, pode ter duas, pode ter várias, uma expressão algébrica, né? Na verdade, que possui igualdade. Então, basicamente, para se tratar de uma equação, você vai focar nesse termo aqui, ó. Tem que ter uma igualdade. E como a gente está trabalhando com equações com uma incógnita, então a expressão matemática vai ter que ter a incógnita. E o que é essa incógnita, né? Incógnita é um termo desconhecido, ou seja, eu não sei qual é o valor dessa incógnita, né? E muitas vezes nas equações elas vão vir representadas por letras, na maioria das vezes uma letra minúscula do nosso alfabeto. Porém, eu posso representar a incógnita por qualquer outro símbolo, desenho, tá? Contanto que eu entenda que essa incógnita ela tem um valor numérico. Só que a gente, como está abordando conteúdos que são mais utilizados nas escolas, a gente vai usar apenas as letras, né? Porque a maioria das equações vai trazer para você letras minúsculas representando as equações. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Observa, eu coloquei aqui esse exemplo 1, a mais 3 igual a 5, b menos 2 igual a 7, c vezes 3 igual a 15, x dividido por 4 igual a 2. Eu coloquei 4 exemplos de equações para que vocês possam entender. Primeiro, isso se trata de uma equação? Sim, porque tem um símbolo aqui da igualdade. Ó. Aqui eu tenho igualdade, aqui eu tenho igualdade, aqui eu tenho igualdade e no quarto exemplo também eu tenho igualdade. Então, os 4 exemplos se tratam de equações. Também eu tenho as incógnitas, né? No caso aqui eu tenho uma letra A, aqui eu tenho uma letra B, aqui eu tenho uma letra C e aqui eu tenho uma letra X, tá? Na maioria das equações se usa o X, só que não necessariamente precisa ser um X. Às vezes os alunos até sabem resolver uma equação do primeiro grau, só que eles acham que é só o X. Aí quando vê uma equação com K, com W, né, ele se atrapalha, acha que é mais difícil, quando na verdade não é. Cada letra dessa aqui tem um valor numérico. Então esse A aqui representa um número, o B aqui representa um número, o C representa um número e o X representa um número. Eu tenho que descobrir que número é esse, tá? Dentro do conjunto dos números reais. Então vamos entender aqui como é que eu resolveria estas equações. No primeiro exemplo eu tenho que A mais 3 é igual a 5. Então qual é o número que, se eu substituir aqui no A, eu vou ter como verdadeira essa expressão? Eu vou ter essa sentença aqui correta, verídica, né? Qual o valor do A? Sem precisar fazer cálculo nenhum, eu já consigo perceber que o valor do A é igual a 2. Não existe nenhum outro número que eu somado com 3 seja igual a 5, nenhum, somente o 2. Logo, o A é igual a 2. E você já resolveu a equação, acabou. Para resolver a equação, você tem que dizer qual é o valor da letra, o valor numérico que representa essa letra. No caso do exemplo 1 aí, o A é igual a 2, compreende? Vamos fazer aqui o outro exemplo. Eu tenho aqui B menos 2 igual a 7. Ora, o B representa um número, tá? E qual é o valor desse B para que essa sentença matemática aqui seja verdadeira? Sem ter que fazer cálculo, eu já consigo observar que o B aqui é igual a 9. Certo? Porque ao substituir essa letra pelo número 9, a expressão se torna verdadeira. É o único número que eu posso substituir o B para que essa sentença se torne verídica.
Olha só, 9 menos 2 é igual a 7. Então, verdadeiro, o b igual a 9, eu já resolvi a minha equação. Nem precisei fazer cálculo nenhum, né? Apenas a minha intuição. A mesma coisa eu tenho aqui no exemplo 3, né? Esse pontinho aqui significa multiplicação, muitos já sabem, né? Não se usa mais aquela cruzinha como símbolo de multiplicar. Por quê? Porque por se tratar de equações, muitas vezes você vai ver a letra X. E aí o aluno pode se confundir, não saber se o X é a incógnita ou se o X é o operador multiplicativo. Então não usa-se mais o X, usa-se apenas um pontinho. E muitas das vezes esse pontinho nem aparece, tá? Quando você tiver uma letra e um número juntos, sem sinal de operação nenhum, você já tem que subentender que existe um pontinho lá de multiplicação entre essa letra e esse número. Mas a gente vai falar isso posteriormente, ok? Então esse pontinho aqui eu estou multiplicando e eu estou dizendo aqui que c vezes 3 é igual a 15. Logo eu tenho que encontrar qual é o valor que eu posso substituir aqui no c para que essa expressão se torne verídica. Então vou pensar um pouco e vou encontrar que o c é igual a 5. É o único número, tá? Do qual essa equação se torna verdadeira. Porque 5 vezes 3 é 15. Não tem nenhum outro número que multiplicado por 3 seja igual a 15. Então acabou já, resolveu, calculou o valor do c, encontrou, resolveu a equação. É fácil, não é difícil, né? Então você tem aqui agora x dividido por 4 igual a 2. Então para resolver essa equação, eu vou ter que encontrar qual é o valor do x aqui para essa expressão se tornar verdadeira. Então quando você pensa um pouco, você vai encontrar o x igual a 8, porque você sabe que o 8 dividido por 4 é igual a 2. Acabou, resolveu as equações. Eu poderia acabar esse vídeo aqui, né? E aí seria uma aula show, um vídeo curto, explicou tudo sobre equações do primeiro grau, mas na verdade não é bem isso. Tá? Esses exemplos foi somente para eu mostrar a vocês que cada letra é representada por um número. Só que vai ter equações que você não vai conseguir resolver apenas olhando, apenas observando. Então a gente vai ter que compreender a forma técnica de se resolver essas equações, um passo a passo, certo? Então eu vou explicar como é que resolve da forma técnica, né? Utilizando uma das maneiras de se resolver equações, e aí você vai poder compreender melhor como chegar a esses resultados aí, né? Resolvendo os cálculos bem corretamente, seguindo uma linha de raciocínio teórico, tudo bem? Então vamos lá, vamos resolver essas equações utilizando essa forma técnica. Vem comigo. Então, no slide anterior, a gente viu esses 4 exemplos e percebemos que aqui, para resolver essas equações, temos que encontrar quais são os valores dessa letra, né? E a gente viu que aqui o A é igual a 2, né? Porque 2 mais 3 é 5. A gente viu que aqui o B é igual a 9. A gente viu que o C aqui é igual a 5, porque 5 vezes 3 é 15. E a gente viu aqui que o X é igual a 8, porque 8 dividido por 4 é igual a 2. Seria muito simples se todas as equações fossem assim, mas não é tão simples assim, tá? A gente vai encontrar equações que a gente vai precisar desenvolver alguns cálculos, certo? E eu vou explicar uma das maneiras, certo? Existem outras formas de resolver equações, né? Eu peço para que vocês busquem outros vídeos, assistam outras aulas, tá? Sobre equações. Vejam as diversas maneiras de se resolver equações e aí faça aquela que você achar melhor. Nunca assista uma aula de um único professor, tá? Busque outras fontes, porque sempre vai ter alguém que vai explicar uma coisa que um outro professor não explicou. Então, o meu conselho é, você que está querendo aprender sobre equações, não assista somente essa aula, assista outras também, tá certo? Então vamos comigo aqui. A gente, para resolver as formas técnicas, a gente tem que conhecer o seguinte. Como toda equação ela tem uma igualdade, eu vou colocar aqui a igualdade, certo? Ela vai dividir a equação em duas partes, na qual a gente vai chamar essa primeira parte, os números que ficam antes da igualdade,
a gente vai chamar de primeiro membro, certo? É o primeiro membro da equação. E os números, os termos que ficam depois da igualdade, a gente vai chamar de segundo membro, tá certo? Então, o que a gente precisa saber inicialmente? No primeiro membro, a gente vai deixar apenas as letras, apenas as incógnitas, tá? E no segundo membro, a gente vai deixar apenas os números. Como assim, professor? Primeiro, fique sabendo que no primeiro membro, a gente vai deixar apenas as incógnitas, tá? Apenas letras. E no segundo membro, a gente vai deixar apenas números. Só que o detalhe, quando a gente for transformar, mudar um termo de um lado para o outro, a gente vai sempre trocar o sinal. A gente vai sempre trocar a operação, né? Fazer a operação inversa, a operação contrária, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Para você fazer isso, você precisa saber qual é o inverso de cada operação. Por exemplo, qual é o inverso da adição, né? Se um número estiver somando, então o inverso ele vai para o outro lado subtraindo, certo? Subtraindo. Qual é o inverso da subtração? É a adição, certo? E aí você vai fazendo. O inverso da subtração é a adição, o inverso da adição é a subtração. Qual é o inverso da multiplicação? O inverso da multiplicação é a divisão e o inverso da divisão é a multiplicação, certo? Aqui eu tenho as 4 operações básicas, certo? Só que se você pensar também na potência, você vai saber que a potenciação, o inverso dela é a radiciação e o inverso da radiciação é a potenciação. Só que eu vou deixar isso aqui para depois começar uma aula inicial, né? A gente vai trabalhar primeiro com essas 4 operações básicas, certinho? Então, sempre que tiver numa operação e eu for mudar o termo, né, de lado, de membro, eu vou inverter a operação na qual ela se encontra. Como assim, professor? Não estou entendendo. A gente vai resolver todos esses 4 exemplos utilizando a forma técnica e você vai perceber, encontrar os valores bem direitinho, vai entender como é que funciona a resolução de equação. Então vamos lá, vem comigo aqui. Tá aí o exemplo 1, né? O exemplo 1 dizia que o a mais 3 é igual a 5 e de cara a gente viu que a resposta aí para essa equação é igual a 2, o a é igual a 2. Mas como é que eu resolvo isso na forma técnica? Primeiro vamos compreender. Lembra que o que eu tenho antes da igualdade é chamado de primeiro membro e o que eu tenho depois da igualdade é chamado de segundo membro. Esses são os termos do primeiro membro, tá? E depois da igualdade eu tenho os termos do segundo membro. Então, para eu resolver a equação, eu vou ter que utilizar a regra. No primeiro membro só vai ficar as letras, somente as incógnitas. E no segundo membro somente os números. Então, o que eu consigo observar aqui? Que esse 3, que é um número, ele não é para estar aqui. Eu vou ter que pegar esse 3 e mudar ele de lado, passar ele para o segundo membro. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A incógnita A, que é a letra A, ela vai continuar no primeiro membro. Eu vou observar se aqui tem mais alguma incógnita. Não tem. Então, já fecho o primeiro membro aqui com a igualdade. Já que só ficam letras aqui, não tem mais. Então, vai ficar somente o A. O 5 está no local dele, porque o 5 pertence ao segundo membro, normal. E o 3, que estava lá no primeiro membro, foi jogado para o segundo. Só que o que acontece? Ele vai vir o inverso, certo? Se ele está somando, qual é o inverso da soma? É a subtração, então ele vai vir subtraindo. Então, eu passei o 3 para cá como menos 3. E aí, resolvendo a equação, 5 menos 3 é igual a 2, acabou. Resolveu a equação do primeiro exemplo. Vocês estão conseguindo compreender? Então vamos para o segundo exemplo. No exemplo 2, eu já tenho aqui b menos 2 igual a 7, uma equação, né? Aqui a gente já sabe que é o primeiro membro e aqui a gente já sabe que é o segundo membro. No primeiro membro ficam só as letras, no segundo membro só os números. Então esse menos 2 aqui não é para estar aqui, certo? E ele vai ter que passar para o
segundo membro. O que acontece quando eu mudo um termo de membro? Ele vai trocar a sua operação. Se ele está subtraindo aqui, então ele vai passar para o outro lado somando. Então eu vou resolver a equação, o B está no lugar dele, então não muda nada, ele vai continuar aqui. Não tem mais nenhuma incógnita, então eu já fecho a minha equação aqui. O 7 também está no lugar dele, eu vou manter o 7. E esse menos 2 vai passar para o segundo membro somando, como mais 2. Simples, né? E aí você tem aqui que o B é igual a 7 mais 2 é igual a 9. Como a gente já sabia, B é igual a 9. Resolver a equação de forma técnica. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Não é difícil, certo? Basta você compreender como fazer para passar cada termo para o seu devido lugar. Certinho? Vamos fazer o exemplo 3 para você ver como é simples. Já no exemplo 3, o que eu tenho? Eu tenho que C vezes 3 é igual a 15. Aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro, né? Vou passar esse 3 aqui, ó. Cuidado, sempre puxa o número com a operação dele. A operação vai estar sempre na frente do número. Na maioria das vezes vai estar sempre na frente. Então eu vou passar aqui para o segundo membro. O C é uma incógnita, ele pertence ao primeiro membro, não tem mais nenhuma letra, então eu já fecho aqui o primeiro membro apenas com o C. Aí aqui eu tenho o 15, vai continuar no lugar dele, não muda nada. Só quem vai mudar é o 3. Esse 3 está multiplicando, então quando eu passo para o segundo membro, eu tenho que trocar a operação. Não esquece disso, tá? Então se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou passar aqui 15 dividido por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? É 5. Então calculou, resolveu a equação de forma técnica. Tá certo? E para encerrar a gente vai ver o exemplo 4. Depois a gente vai ver uma equação um pouquinho maior, porque essas equações são bem simples. E a gente vai ver equações mais complexas, né? Existem equações fracionárias, onde envolve frações. Então a gente tem que... Primeiro passo é compreender essa lógica da matemática das equações. Depois que a gente compreender, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais claro. Eu tenho certeza que você vai aprender a resolver qualquer tipo de equações do primeiro grau. Vamos só terminar aqui fazendo o exemplo 4. Então vem comigo. Então aqui no quarto exemplo eu tinha que x dividido por 4 é igual a 8. Era assim mesmo? Não, né? X dividido por 4 era igual a 2, né? Então aqui tem um erro, x dividido por 4 é igual a 2, certo? Desculpa aí, eu errei, né? Então qual é o valor aqui? Então o que você tem que fazer? Esse aqui é o primeiro membro, esse aqui é o segundo membro. Então o primeiro membro, o x, vai continuar aqui, que é a incógnita, não tem nenhuma letra aí mais, então eu vou fechar aqui o primeiro membro. O 2 vai permanecer no lugar dele, certo? E esse 4 que está no primeiro membro vai ter que ser passado para o segundo membro. Então o que eu faço? Eu inverto a operação. Se aqui está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então você vai fazer 2 vezes 4. E 2 vezes 4 é igual a 8. A gente resolveu agora os 4 exemplos, não apenas deduzindo a resposta, mas fazendo a forma técnica dele, certo? Vamos ver agora um exemplo final com uma equação um pouco maior, para que você possa compreender e entender todo esse processo, fechando a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, vem comigo aqui. Eu separei aqui o exemplo 5, né? Para a gente poder analisar, estudar. E aqui, essa aqui é uma equação um pouquinho maior, certo? Que dá para a gente fazer de forma lógica, né? Intuitiva, observando qual seria o valor que eu substituiria aqui no x, para que essa equação fosse verdadeira. Porém, já fica um pouco mais complicado. Então o ideal é que você resolva ela de forma técnica. Então vamos lá, primeiro vamos relembrar aqui. A gente sabe que os termos antes da igualdade é chamado primeiro membro e depois da igualdade é o chamado segundo membro. O que a gente vai fazer? No primeiro membro ficam-se as letras, as incógnitas, e no segundo membro apenas os números, certo? Eu vou considerar esse 4x aqui, o 4 como sendo uma letra, porque 4x é x mais x mais x mais x, então eu vou analisar ele como sendo tudo letra. Então sempre que o número estiver junto à letra, a gente vai tratar ele como sendo uma incógnita também, tá certo?
a gente vai passar para o segundo membro apenas os números que estão soltos, que são apenas números, né? São apenas coeficientes, digamos assim, termos independentes, que não possuem nenhum termo algébrico agregado a ele, certo? Então, vamos lá, vamos procurar as letras. Eu tenho aqui de letra 4x e tenho aqui de letra 2x. Observa que o 4x já está no lugar dele, no primeiro membro, então eu não mudo nada no 4x, eu só repito o 4x. Porém, esse 2x aqui, ele está no segundo membro, e o segundo membro é para ser apenas de números, então eu vou passar esse 2x para o primeiro membro. Detalhe, você observar o 2x, ele está aqui somando, o sinal dele é positivo, quando não tem sinal é porque é mais. Então ele vai vir para o primeiro membro subtraindo, já que ele encontra-se aqui somando, né? Ele vai vir para cá subtraindo. Então eu tenho 4x menos 2x, ó, passei o 2x para o primeiro membro. Tem mais alguma letra aí? Não tem, então eu fecho aqui o meu primeiro membro. Acabou, o primeiro membro eu já resolvi. O segundo membro eu tenho aqui o 20 no segundo membro, positivo, né? Eu vou colocar o sinal de positivo, não necessariamente precisa, porque quando é mais não precisa colocar, mas eu vou deixar ele do mesmo jeito para você entender que eu não mexo no 20, porque ele já está no lugar certo, no lugar dele. Só que esse 8 aqui, ó, esse mais 8, ele está somando no primeiro membro. Eu vou passar ele para o segundo membro. Quando eu mudo ele de lado, ele vai trocar a operação. Ele está somando, então ele vai vir subtraindo, menos 8. Certinho? Observa, o 2x veio para cá, menos 2x, e o mais 8 foi para lá, menos 8, sempre trocando o sinal. Agora eu vou resolver aqui, ó, 4x menos 2x. Se eu tenho 4x, eu tiro 2x, eu vou ficar com 2x igual mais 20 menos 8, né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Operações com números inteiros, tem uma aula aqui gravada sobre isso, mas todo mundo sabe que 20 menos 8 é 12, né? Esse sinal não preciso colocar, mas se colocar não está errado. Só cuidado para você não se atrapalhar, certo? Aqui é só para indicar que esse 12 é positivo. E aí, professor, acabou? Encontrei o valor de x? Não, na verdade você tem aqui o valor de 2x, né? Então o que eu falei lá no começo? Quando tiver uma letra e um número junto com essa letra, a gente já tem que saber que esse número e essa letra estão em um processo multiplicativo. Existe um pontinho aqui multiplicando o 2 e o x. Então esse 2 vai passar para lá, certo? Só que ele não está multiplicando. Como ele está multiplicando, o x vai continuar aqui no primeiro membro, o 12 vai continuar aqui no segundo membro, e esse 2 que está multiplicando vai vir para cá, certo? Quando ele vem, ele vai vir dividindo, certinho? Dividido por 2. O 2 que estava multiplicando passou dividindo, e 12 dividido por 2 é igual a 6. Então a gente resolveu, agora encontramos o valor do x, acabou, eu resolvi a minha equação, certo? Agora um detalhe, você vai ver alguns professores resolvendo, onde você vai encontrar essa equação de uma outra forma. Você vai entender e vai perceber que alguns professores, quando tiver nessa situação aqui, ó, 2 vezes x igual a 12, esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E você vai ver muito isso, inclusive eu faço muito assim, tá? Eu uso mais em forma de fração. Esse 2 vai passar dividindo, então se torna uma fração, porque toda fração é uma divisão. Então esse 2 aqui embaixo, no denominador, ele está dividindo 12. Então 12 dividido por 2 é igual a 6, vai dar a mesma coisa. A matemática ela possui vários caminhos, várias maneiras de se resolver, porém o resultado é único, não vai ter outra resposta diferente que não seja o 6. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. A gente vai treinar alguns exercícios envolvendo equações do primeiro grau e na próxima aula a gente vai trabalhar com equações fracionárias, onde a gente vai encontrar algumas frações em meio às equações do primeiro grau. Tudo bem? Um grande abraço a todos e agora é só treinar e exercitar. Bom exercício. Um abraço.